Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro tá aquela tarde fria, com aquela chuvinha, aquele tempinho gostoso para a gente ficar em casa. Então espero que você também esteja bem aí. E eu queria começar o vídeo de hoje agradecendo os comentários. Eu acho que aquele vídeo que a gente falou sobre o que a rainha leva realmente muito importante, porque faz parte também da expansão da consciência que a gente está vivendo, a gente percebeu o quanto que as emoções do coletivo nos atravessam, o quanto que o pensamento coletivo nos influi, porque a gente conhecendo os nossos limites, a gente pode tomar as nossas decisões e decidir comportamentos mais de acordo com aquilo que é nosso, sabendo do que é nosso, da nossa vontade, do nosso desejo pessoal e o que é influência do mundo externo, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o significado da coluna mística e o que ela representa em termos de navegação na quarta dimensão. E também eu trouxe a interessantíssima analogia com a árvore da vida cabalística, que é de onde o tarô vem, porque eu sempre digo, os selos galácticos, né, os selos que codificam a frequência vibracional da galáxia, eles estão codificando uma energia muito sutil. Quando a gente encontra o correspondente dessa frequência vibracional nos arcanos maiores do tarô, representado nos arcanos maiores do tarô, a gente tem essa frequência mais palpável, porque a gente entende como que ela atua na nossa psique. Então fica mais fácil da gente apreender essa frequência vibracional e ter a possibilidade de administrar o nosso comportamento a partir da nossa consciência e co-criar o nosso destino, deixar de ser levado, né, sendo levado como dentro da Matrix, porque eu tenho certeza que nem eu e nem você gostaríamos de ter contribuído para chegar no mundo do jeito que ele está, com florestas sendo derrubadas, com poluição, com a camada de ozônio sendo rompida. E a gente, no entanto, colaborou com isso. Por quê? Porque a gente não percebe direito quando nós estamos tomando alguma decisão, avaliando algum comportamento sobre o ponto de vista do inconsciente coletivo ou sobre o nosso próprio ponto de vista. Por isso, o caminho agora, eu diria a exigência agora para essa transição planetária, o que a Terra pede, precisa e nos oferece é a expansão da consciência, autoconhecimento. E esse canal é só sobre isso, autoconhecimento. Aliás, para quem está chegando agora, se você não me conhece, eu sou Cláudia Rato, eu sou professora, eu desenvolvi um protocolo de meditação laica educacional para professores inserirem a meditação em sala de aula. Eu sou também psicóloga, esotérica e taróloga. E nesse canal a gente trabalha com autoconhecimento, tomando conhecimento de todas as energias, o boletim galáctico que eu chamo, de todas as energias que estão chegando até nós, pelo Tzolk'in, o sincronário da paz, que é a contagem das 13 luas em volta da Terra, enquanto a Terra dá um giro em torno do Sol. Traduzimos isso para os arcanos maiores do tarô, que por sua vez codificam a nossa psique, e meditamos. E o principal deste canal é a meditação. E a gente tem esse conhecimento para que nós tenhamos a nossa mente preparada para decodificar as energias captadas no silêncio da meditação. Porque, como eu sempre digo, todas as palavras já foram ditas, todas as palavras já foram escritas, todos os sermões já foram dados. E de nada adiantou para a gente chegar em 2022 numa sociedade fraterna, harmoniosa e próspera como a natureza nos ensina. Então, que tal agora dar uma chance ao silêncio? Por isso, na meditação, a gente capta as energias e, já tendo tomado conhecimento das energias do calendário do Tzolk'in e do tarô, a gente tem como depois ter os insights e recebendo as energias e traduzindo isso em insights, estando atento às sincronicidades e aí surfando nas ondas encantadas do tempo galáctico, né? Isso é muito bom. É isso que o canal oferece. Eu, então, digo para você, inclusive, que
esse vídeo não tem dever de casa, basta você ouvir com atenção, deixar esses conceitos atravessarem a sua mente e pronto, já está resolvido. Nada de se preocupar, nada de pensar demais. Pelo contrário, a gente tem que começar a desacelerar a nossa mente. Então, para que você ouça esse vídeo com atenção, eu vou rodar a vinheta agora, enquanto você pega o seu chazinho, o seu copo d'água, se acomoda na cadeira, coloca o fone de ouvido bem colocado para a gente então ter esse papo que hoje, gente, está tão maravilhosamente místico. Vamos lá? Te espero. Bom, nunca é demais lembrar que nós estamos atravessando um ano de lua autoexistente e a lua vibra na ação de purificar, no poder das águas universais para a gente vivenciar a essência do fluxo. Toda vez que a gente fala em águas, a gente está falando das nossas emoções. Então, todas aquelas emoções que nos atravessarem esse ano, o melhor que nós temos a fazer é não reagir a partir das emoções, tentar segurar um pouco aquilo que seria uma ação reativa, deixar a emoção fluir e depois observar, né? Observar o que se passou com você. É a melhor maneira da gente se ajudar e ajudar toda a humanidade, porque todos nós estamos vivendo esse momento lindo. Nós estamos também atravessando agora o castelo oeste do Queimar. Então, a gente está vivendo um momento dentro do calendário do Tzolk'in, um momento de transformação, onde a vibração é de transformação. Essa transformação ela tem muito a ver com a alquimia, né? Quando a gente consegue transformar algum sentimento, algum pensamento, ainda no cálice da nossa consciência, antes que ele tenha se tornado uma ação ou uma palavra. Então, essa alquimia ela acontece sempre em banho-maria. Né? Ela é lenta, por isso a alquimia é algo lento. E é lento, porém não é trabalhoso, porque o que você precisa manter para que a alquimia aconteça é a atenção aos conteúdos a serem transformados. Então você observa o que sentiu, observa o que você pensa, não age, né? É quando você liga o fogo e deixa em banho-maria. Não age e a própria consciência, então, vai dissolvendo, vai trazendo mais informações sobre aquilo que você está sentindo ou aquilo que você pensou e vai te ajudando a clarear, isso é luz, a clarear seus pensamentos e você, então, vai se livrando de crenças limitantes e de emoções que, porventura, tenham ficado traumatizadas na sua vida ou mesmo na linhagem dos seus antepassados. Gente, isso nunca teve tão ao alcance de nós. Antes, nós precisávamos estudar nas sociedades esotéricas secretas, mas saber muito, entender muito de alquimia, de elementos, de emoções, etc. A gente precisava ficar anos sentada num divã para poder ter a ajuda através do psicólogo, do psicanalista, a reconhecer as nossas verdades, nossas crenças, etc. E hoje, por conta dessa navegação do planeta, por a gente estar realmente entrando em regiões de mais luz, nós estamos tendo a oportunidade de fazer isso de uma forma muito mais facilitada. Basta meditar um pouquinho, observar um pouquinho, que todos os astros estão ajudando a gente a chacoalhar, remexer, limpar, observar, ver e organizar novamente a nossa psique nesse novo humano para essa nova Terra. E, por favor, eu não disse que isso pode vir a substituir sua análise, sua terapia, seu psicólogo, seu psicanalista, não. Não, as coisas não são excludentes. Essa mania de pegar uma coisa e excluir a outra é mania dessa mente racional que está sempre tendo que escolher, classificar e excluir. Não é excludente, é apenas uma maneira de você, talvez até chegar
no seu psicólogo ou no seu psicanalista com a coisa já bem mais elaborada, ou talvez nem precisar, porque você consegue, dentro do seu nível de evolução, do seu grau de consciência, por si mesmo, por si mesma já transformar, né, já ganhar luz e transformar fazer a sua própria alquimia, transformar pensamentos e emoções antes que eles virem ações ou palavras que pudessem gerar novo karma para você. Então, esse é o ambiente do castelo que a gente está vivendo. E nós estamos também... deixa eu sair da frente, porque... Deixa eu só mostrar aqui de novo o castelo. Eu estava na frente e não reparei, porque eu fiquei bem na frente do castelo que nós estamos atravessando agora. O castelo é esse, gente, é o azulzinho, tá? Deixa eu fazer aqui para você ver. É esse castelo aqui, olha. Peraí. Tá? A gente entrou nele na onda da serpente e agora estamos na onda do espelho. Essa é a segunda onda encantada desse castelo que nós estamos atravessando. E nós estamos também no finalzinho dessa lua lunar do Escorpião, a lua do desafio. O tom lunar é aquele que traz para a gente a polaridade, a gente polariza, a gente vê o bem e o mal, a gente sente o externo e o interno para justamente encontrar a estabilidade. Se a gente consegue perceber a estabilidade entre o 8 e o 80 durante essa lua, a gente está conseguindo desenvolver o olhar da unidade, né? O terceiro olho, aquele que consegue enxergar a unidade apesar da polaridade. E aí a gente vai ter, olha, hoje é dia 16, a gente está aqui hoje no dragão autoexistente, entrando na coluna mística, e amanhã é a lua minguante, a lua que está minguando do sol de Virgem. Então a gente está já caminhando para uma lua nova, onde começa uma outra etapa que afeta a gente, principalmente no nosso campo emocional, porque a lua trabalha bastante com as nossas emoções. Então, nesse quarto epital, nós temos a vibração do poder que amadurece o fruto. O quarto epital é o epital amarelo. Epital é o nome que a gente dá ao espaço de uma semana, de 7 dias, no Tzolk'in, e a cor amarela sempre se refere ao amadurecimento. Então, agora é como se a gente já, depois de ter passado por aquela tsunami da serpente, né, a gente agora já começa a acalmar um pouco, e a onda do espelho colabora muito para isso, né? E a onda do espelho está aqui. Nós estamos, então, hoje entrando na coluna mística através desse selo do dragão autoexistente. E o tom autoexistente fala da forma, e o dragão fala de nutrir. Então, é extremamente interessante a gente perceber que essa coluna chamada de coluna mística, começa com um selo que fala de nutrição e do tom da forma, ou seja, de uma forma concreta, né? A gente prestar atenção na nossa nutrição. E sempre lembrando que o concreto, em todas as leituras que a gente faz aqui, nesse nível de trabalho de autoconhecimento e de consciência, toda vez, quando a gente fala no concreto, gente, a gente ainda está falando no nível do pensamento. A gente ainda está falando no nível da psique, porque o concreto é quando chega a uma forma, é quando a gente consegue configurar uma ideia. Por exemplo, a gente está nesse trabalho aqui de autoconhecimento. Aí a gente passou por uma onda da serpente que chacoalhou todo mundo, cheia de portais de ativação galáctica. Então, a gente foi, voltou, quis desistir de tudo, depois não, volta tudo de novo, e brigou, e sentiu dores, enfim, e viveu de um tudo na onda da serpente. E aí agora, a gente na onda do espelho, onde a gente consegue acalmar um pouquinho, é que a gente começa a configurar
algo, né, um novo insight ou a ter uma nova percepção da realidade, né? A perceber, por exemplo, que as coisas não são tão dramáticas assim como a gente viveu na onda da serpente. Então, isso é o tom da forma, é o tom 4 do autoexistente de uma onda encantada. A forma não é uma forma concreta, é uma forma, configuração de pensamento, né? O concreto, ele é muito mais adiante, a onda encantada, e ele é de outra ordem. Todos os níveis, os tons que a gente fala aqui, a gente está trabalhando no sutil, gente. Nós somos magos e magas da Terra, né? Somos aqui conscientes que estamos a serviço dessa transição planetária. Conscientes que a gente tem que começar a partir de nós mesmos. Então, gente, se você está aqui, se você escuta os vídeos e isso faz sentido para você, você é um mago e uma maga da Terra, ativista dessa transição planetária, começando a alquimia por si mesmo, que é onde a gente tem poder, porque lá fora a gente não tem poder nenhum, né? Então, voltando aqui na coluna mística, a coluna mística é essa coluna aqui, né, central. E o que ela nos diz, né? De que trata? Bom, primeiro, que ela é o 7º tom, ela é relativa ao 7º tom, porque todo o Tzolk'in, ele tem aqui, nessa coluna, os 20 selos. Então, nós vamos ter 20 linhas no Tzolk'in. E nós temos aqui 13 tons. Então, nós temos 13 tons e 20 selos que configuram os 260 dias do Tzolk'in. Este tom aqui é o 7º tom, então essa coluna é a coluna 7. E o tom 7, ele fica exatamente no meio de uma onda encantada. Uma onda encantada que tem 13 tons, tem 6 tons de um lado, 6 tons do outro e o 7º tom no meio. Então, isso também faz com que a gente perceba que, por exemplo, os tons da direita do Tzolk'in se relacionam com os tons da esquerda. O tom daqui da sua direita, eu espero isso, o tom da sua direita, por exemplo, esse tom, tem esse tom aqui como oculto, né? Então, eles se relacionam. A gente pode observar também que os portais galácticos, são todos esses skins que estão em verde, né? Eles se posicionam no Tzolk'in de um lado exatamente igual ao outro. E aqui nesta coluna central, na 7ª coluna, não tem portal nenhum de ativação galáctica. E nesta coluna também, os ocultos estão aqui dentro. É este oculto deste e assim vai. Não é uma relação cruzada. Então, essa coluna, ela é quase que inteira em si mesma. E o que isso significa? Isso significa que como ela é completa em si, a gente tem como se fosse um corredor. Um corredor sem nenhuma influência externa, sem nenhuma pressão, nem da direita, nem da esquerda. E aí o que a gente percebe? Que se a gente atravessa um corredor energético aonde não há nenhuma pressão, nem da esquerda, nem da direita, nem de cima, porque não tem nenhum portal de ativação galáctica, ela é uma coluna que a gente flui, que a gente escorrega com muita facilidade. Então, ela é sabe, é que nem a coluna, nossa coluna. Todos os impulsos nervosos de comando de ação, eles vêm do nosso cérebro e atravessam a nossa coluna. Depois, eles dão os impulsos. Então, é como se a gente estivesse, nesse momento, atravessando esse lugar. Esse lugar de onde tudo se configura para partir para as extremidades depois. Uma outra característica do 7 é que o 7, ele representa a Trindade, a Santíssima Trindade do Espírito, que é a partir de onde qualquer coisa pode se manifestar no universo, e é a soma com o 4, o quadrado da matéria. Então, o 7, ele é um número místico justamente porque ele contém o espírito
e a matéria. Então ele tem essa configuração, 7 chakras. Quando nós, dentro dos nossos 7 chakras, é que a gente pode viver e alimentar energeticamente o nosso corpo para que a gente viva aqui com esse corpo físico, com os sistemas orgânicos, com a capacidade de pensar, de sentir e de criar. Então, os 7 chakras, eles são aquilo que permite que a gente esteja aqui nesse momento, vivendo esse momento lindo na terceira dimensão. Porque tem a Santíssima Trindade do Espírito e os 4 elementos da matéria. Que eu gosto muito de lembrar que os 4 elementos, eles se traduzem na nossa condição humana como a água, a nossa inteligência emocional, o ar, a nossa inteligência mental, a terra, a nossa inteligência orgânica e comportamental, e o fogo, a nossa inteligência espiritual ou criativa. Tá certo? Então, olha quantas analogias a gente encontra com o 7, com essa 7ª coluna. Nós estamos também vivendo um momento de como está o céu. Mas antes de falar do céu, eu quero falar desta analogia com a árvore da vida. Porque a árvore da vida, ela também tem um significado que se refere às 3 colunas dessa árvore da vida. A coluna da direita, da nossa direita, essa aqui, é a coluna da misericórdia da árvore da vida. Esta coluna da esquerda é a coluna da severidade. Então, por exemplo, aqui é onde tudo se expande, tudo cresce, tudo se expande. E aqui é onde tudo se contrai. Então, a gente tem aqui um ritmo de contração e expansão, assim como a gente tem um ritmo de inspiração e expiração. Assim, tudo, né? É essa dualidade. Então, a gente inspira e expira. Olha que legal. Então, a árvore da vida também tem essa conotação. E a coluna do meio é aquela coluna do equilíbrio, aonde a manifestação pode acontecer. Por quê? Nós temos aqui a primeira séfira, que é o 1. Então, aqui é o mundo da criação, é onde tem a primeira manifestação de uma ideia, de qualquer coisa que venha a ser manifestada, que venha a ser realizada no mundo material. E é aqui embaixo que nós temos o 10. E o que é o 10, se não exatamente este 1 manifestado numa outra dimensão, acrescida do 0. Percebe? Então, é essa coluna do meio que permite, que traz os ingredientes necessários à manifestação. Então, é essa coluna mística que reúne os elementos necessários à manifestação. E se eu pensar que eu tenho de um lado a inspiração e de outro lado a expiração, eu posso pensar em que, durante toda a navegação deste lado do Tzolk'in, nós estávamos tendo experiências, aprendizados, transformações, para que a gente pudesse chegar aqui nesta coluna do meio e fazendo toda a alquimia necessária, a meditação, a observação, a percepção dos nossos conteúdos, da nossa alquimia interna, para que então, a partir da outra metade do Tzolk'in, a gente passasse então a já manifestar, a já ter uma ação mais consciente, a trabalhar de uma forma mais consciente nessa metade do Tzolk'in. E é isso que acontece, por exemplo, quando a gente estuda o tarô dentro do tabuleiro. Quando nós estudamos o tarô dentro do tabuleiro, a gente aprende que todos esses arquétipos que estão do lado esquerdo, eles são nossos arquétipos, eles são conteúdos da nossa psique que agem de forma inconsciente. E quando eu falo de forma inconsciente, eu falo de uma forma mais automática.
E todos os conteúdos, todos os arquétipos que estão do lado esquerdo, eles são arquétipos da nossa psique que nós podemos arbitrar sobre eles. Nós podemos escolher quem eu vou namorar, escolher qual a carreira que eu vou seguir, enquanto que aqui, herança de mamãe, da minha infância, etc., são mais automáticos, estão os meus valores. Então você percebe, até interessante a gente estar levando esse papo nessa lua do desafio, porque nós estamos falando exatamente desse grande desafio que é sermos humanos e sermos aqueles que têm que encontrar a estabilidade na polaridade. Então, e só para mostrar rapidamente, para você ter uma ideia do que o tarô é capaz de fazer pela gente, todos os arcanos maiores do tarô, eles são caminhos que ligam uma séfira à outra. Então, quando a gente está trabalhando com os arcanos maiores do tarô, sabendo lê-los, sabendo ler o nosso jogo, sabendo ler a nossa configuração vibracional e energética da nossa psique, a gente está sabendo como fazer esses caminhos, como fazer essa alquimia, essa mudança de energia, de qualidade de energia, daqui para cá, para cá, para cá e para cá. Percebe? Então, por isso que eu não consigo deixar de traduzir sempre os selos galácticos para os arcanos maiores do tarô, porque eles revelam com muita clareza como que essas energias galácticas afetam os nossos conteúdos psíquicos humanos, porque são esses conteúdos psíquicos humanos que, se a gente tiver consciência, a gente pode então administrar o nosso ego. Por que você acha que até hoje, depois de tudo que a gente estudou, depois de tudo que a gente aprendeu, a gente não consegue manifestar e realizar a fraternidade, a bondade, a caridade? Porque tem o ego. O ego, você pode perceber, todos os grupos de estudo mais galácticos, mais esotéricos, mais religiosos que você entrou até hoje, no começo é tudo lindo, maravilhoso. Passou, página 3, 4, já começa tudo igual, competição, inveja, disputa, quem sabe mais, quem sabe menos, quem manda mais, quem manda menos, como em qualquer empresa. Então é isso que eu acredito e é por isso que eu tenho esse canal. Eu tenho esse canal porque eu não sei, até hoje, ninguém percebeu, parece que ninguém percebeu que não adianta conhecer física quântica, energia galáctica, falar com ET, se você não trabalha na gerência do seu ego. Claro que você pode fazer o caminho oposto. Se você for um monge tibetano que pode ir para um mosteiro e ficar num ambiente completamente silencioso, sem receber notícia nenhuma, sem dirigir no trânsito, num mosteiro onde tudo é belo, limpo, maravilhoso, onde o seu trabalho é manter tudo limpo, maravilhoso, tudo limpinho, tudo arrumadinho do lado de fora, e ao mesmo tempo que você mantém tudo limpinho, arrumadinho do lado de dentro, você mantém tudo limpinho, arrumadinho do lado de dentro de você, E meditar, se iluminar, você vai conseguir fazer a alquimia necessária para que o seu ego fique bem tranquilinho, bem zen, porque você deixou ele calminho, você não teve que usar o ego para responder a uma escolha, você não teve que usar o seu ego para trabalhar dentro de um relacionamento, você não teve que usar o seu ego para produzir riqueza para você. Então, fica fácil, você aumenta a quantidade de influência, de luz da sua consciência para o seu ego e ele fica, é como se você estivesse alimentando o tempo todo o seu bichinho com muito amor, com muita atenção, com muito carinho. Nossa, ele fica um doce, ele faz o que você quiser. Mas nós aqui urbanos, não, gente? A gente está o tempo todo sendo, informado, a nossa mente super acelerada, a gente tendo que lidar com filhos, com marido, com relações, com grupos, com decisões, com carreira. Então, a gente tem que aproveitar, então, essa atividade racional e mental para usar o conhecimento para, então, gerenciar esse ego. Então, é preciso meditar para trazer esse conhecimento.
É preciso conhecer para que você tenha conceitos na sua mente capazes de traduzir esse conhecimento que chegou para você em forma de energia. E aí, trabalhando sua vontade para poder gerenciar esse ego e até que ele seja um ego ou uma personalidade obediente à sua vontade, a despeito do que de repente a massa está lhe dizendo, está lhe mostrando que é o caminho. Não, não é o caminho. O caminho é o que você está sentindo, recebendo, traduzindo e tendo a coragem, que parte aqui do coração, agir, para agir na expressão do seu verdadeiro ser. E que muito provavelmente deve estar hoje em dia mesmo na contramão da massa, né? Porque a massa criou esse mundo que a gente está vendo agora, então é preciso coragem, né? Eu gosto de me lembrar daquela música daquela novela, Irmãos, é preciso coragem. Lembra dessa novela? Irmãos, coragem. Então, e aí qual é o céu, né? Qual é a polaridade que está rolando no céu para a gente saber, né, de que maneira a gente entra nessa coluna mística? A gente tem agora nessa lua minguante a quadratura entre Saturno e Urano. Saturno é aquele planeta que organiza, que chama a responsabilidade, que faz com que você não dê ponto sem nó, que tudo que você planta você colhe. É aquele planeta rígido, né? que exige absoluta responsabilidade, persistência, perseverança, foco para que você alcance o que quer que você queira na vida. Então ele não gosta de bagunça. Ele não gosta de bagunça, ele não gosta de desperdiçar tempo, nada disso. Aliás, Saturno é o deus do tempo, né? Então ele é aquele que realmente passa e não espera ninguém. Então, para você acompanhar o tempo, é preciso você ter sempre muita atenção, muita autoobservação para ter autorresponsabilidade. Do outro lado, na outra ponta dessa quadratura, a gente tem Urano. E Urano é o planeta da inovação. É aquele que exatamente não quer saber nada do velho, não quer saber nada do que já passou, não quer saber nada dessa coisa conservadora, tradicional, arrumada, padronizada, né? O Urano inova. Tanto que os astrólogos, quando vão fazer mapas e eles veem uma influência muito grande de Urano em qualquer elemento que eles estejam, qualquer aspecto que eles estejam estudando, nenhum astrólogo se arrisca a dizer se vai ser bom, se vai ser ruim, o que vai acontecer. Porque Urano é sempre aquele planeta das surpresas, do inesperado. Ele sempre surpreende. Então, se a gente acha que está indo por ali, ele vai para o outro lado. Então, nós temos essas duas forças agora, nesse momento em que a gente está entrando nessa coluna mística. Então, todo o tempo que a gente estiver nessa coluna mística é esse tempo, gente. O que eu acho que a gente mais tem que levar em consideração durante esses 20 dias é que são 20 dias onde nós estamos com o nosso maior poder criativo. Onde a gente não tem pressão nenhuma, nem de um lado nem de um outro. E se tem uma pressão, por exemplo, como Saturno e Urano em quadratura, a tensão está tal que nenhum consegue puxar mais a brasa para a sua sardinha. Então, alguns dizem, inclusive, que essa é a coluna onde a gente escorrega, onde a gente passa solto, né? E também uma outra informação que eu obtive através desses estudos que eu fiz, que eu pesquisei, tudo que eu pude nessa coluna mística para trazer para vocês, é que existe uma harmônica aqui. Essa harmônica, deixa eu pegar a caneta, já estou com ela. Peraí, deixa eu sair da frente. Essa harmônica aqui, olha. 128, 129, 130 e 131 é uma harmônica, é a harmônica 33. Então, essa harmônica, pelos profundos estudiosos
do Tzolk'in. É uma harmônica muito importante porque ela fica bem no meio de todo o Tzolk'in, e isso significa que é aí que nós temos o portal, a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de colocar, de configurar, né, o que quer que nós queiramos manifestar ou co-criar na nossa vida nessa harmônica, nesses 4 dias. Então seria assim, olha, eu gosto de pensar nessa figura. Seria como se nós estivéssemos na frente do trono de papai e mamãe, do Deus, né, do Deus Pai, do céu e de Gaia, Mãe Terra. É como se a gente estivesse ali. E naquele momento, pode fazer seu pedido, o gênio da lâmpada, pode fazer seu pedido agora. Só que a gente não pede pedindo, né? Como é que a gente pede? A gente pede falando com o universo. Qual é a linguagem que o universo entende? Frequência e vibração. Então não adianta você querer falar nesse momento. É frequência e vibração. Você pode escrever cartinha, você pode escrever seu pedido? Pode. Mas sabe para que você pode escrever o seu pedido, a sua cartinha? Que é para você ficar lendo esse pedido e essa cartinha e sentindo isto que você está pedindo. Por exemplo, eu quero ganhar muito dinheiro, que é sempre que todo mundo quer. Então você fala assim, não, eu vou ter um salário, eu vou ter um ganho de 30 mil reais mensais, eu quero a partir de agora. Então você leia aquilo para sentir. Como você se sentiria, né, se você já tivesse ganhando isso? Então é sentir, sabe? Sentir, de repente, a liberdade que você teria para escolher fazer alguma coisa, fazer uma viagem, ou mudar a decoração da sua casa, ou fazer um curso de alimentação natural com um super chefe de vegano, ou fazer uma constelação familiar com o maior bambambam do planeta nesse momento. Como é que você, né? Se você tivesse, você sentiria isso. Então, sinta essa liberdade de escolha. E veja como você vibra nessa liberdade de escolha. Que tranquilidade seria, né? Se eu pudesse chegar amanhã na concessionária e trocar de carro, sem me preocupar se vai ser caro, se vai ser barato. Ai, que bom! Então, sinta-se assim, porque o universo lê frequência e vibração. Então, nesses dias, né, vamos aqui combinar que durante essa harmônica 33, nós vamos vibrar e nós vamos nos sentir como se nós já tivéssemos realizado aquilo que nós queremos realizar, aquilo que nós queremos co-criar nesse momento nas nossas vidas. Tá certo? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu acho que essa informação pelo menos é a informação que eu tenho para mim de como trilhar esta coluna mística. E depois a gente dá uma olhada mais de perto nos outros selos. Eu não vou ler mais um pouquinho dos selos dessa onda hoje, porque senão vai ficar muito longo. Olha, a gente já está com quase 40 minutos. Então, a gente continua lendo essa onda depois da nossa meditação da lua minguante amanhã, tá bem? Então, espero todos vocês amanhã para a nossa meditação às 18 horas. E se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Esse canal é uma escola de autoconhecimento, é uma escola de tarot na prática. A gente medita na prática, a gente faz a coisa, teoria aplicada. Porque eu já cansei de discurso que é lindo, maravilhoso e na hora é tudo igual. Então, se inscreve no canal, aciona o sininho e vamos embora realmente fazer a alquimia necessária para a gente poder transitar, né? Para a gente ser aqueles humanos que realmente vão justificar, né, essa transição planetária, mudando, sendo diferente mesmo, mudando a nossa vibração, nossa energia, nosso pensamento e nossas ações. Acabou aquela história de que pau que nasce torto morre torto. Morre não. A gente está aqui para desentortar e viver o paraíso terrestre que Deus e Gaia nos dá, ok? Então, gratidão.
Respira profundo. Deixa assentar tudo isso que você ouviu. Namastê. E em Lakesh, eu sou um outro você. Até amanhã. Tchau.